E aí, tudo bem? Sabe aquelas coisas meio esquisitas do futebol que a gente até sabe que existem, mas nunca para pra pensar no porquê? Pois é, hoje vamos falar de uma das maiores. Por que raios os clubes mais conhecidos do país de Gales, tipo Cardiff, Swansea e, claro, Wrexham, que virou febre mundial, não jogam na própria liga? Eles competem na Inglaterra. Vamos desvendar esse mistério. Então, a pergunta que não quer calar é essa. E a resposta, adianto, é uma mistura maluca de história, geografia, dinheiro e, claro, muita tradição. É uma novela de quase 150 anos. Bora mergulhar nisso? Pra gente não se perder, olha só o nosso caminho. Primeiro, a gente entende o paradoxo, depois volta lá nas origens, vê por que os times foram para a Inglaterra, a crise que isso causou, o sucesso que eles tiveram lá e, por fim, o baita dilema que existe hoje. Ok, para começar, vamos colocar as cartas na mesa e entender o contexto dessa situação que, convenhamos, é única no mundo. E aqui, pessoal, tá o pulo do gato. A Federação Galesa de Futebol é uma das mais antigas do planeta. Mas agora, pensa nisso. 116 anos, ela simplesmente não criou uma liga nacional. A função dela era basicamente cuidar da seleção e de uma Copa. Esse buraco, esse vácuo enorme, é a chave para entender todo o resto. Para achar a raiz desse problema, a gente precisa pegar a máquina do tempo e voltar lá para o século XIX, para ver como o futebol começou a dar os primeiros chutes no país de Gales. E olha que doido, o futebol chegou com tudo e bem cedo por lá. O Wrexham, por exemplo, é mais velho que muito time gigante que a gente conhece. A federação veio logo depois e já criaram uma Copa, ou seja, a sementinha do esporte foi plantada. Só que aí a geografia entrou na jogada e dividiu o país. No norte, que era mais industrial e colado em potências do futebol inglês como Liverpool e Manchester, o esporte pegou na veia. Já no sul, o sul era o território do rugby. Era o esporte da alma galesa, a identidade nacional na época. Agora, junta as peças, um país dividido entre dois esportes e nada de Liga Nacional de Futebol. O que acontece? Os times mais ambiciosos começaram a olhar para o vizinho, claro. Pensa bem, a conta era simples. Em casa não tinha campeonato. Já na Inglaterra tinha tudo. Jogo toda semana, times fortes, mais torcida e, óbvio, mais grana. Para quem queria crescer, não era nenhuma escolha, era quase uma necessidade. E não pensem que isso foi ontem, não. A gente está falando do comecinho do século XX. Esses clubes já estavam na estrutura da Liga Inglesa em 1920. Eles são tipo sócios fundadores do sistema, estão lá há mais de 100 anos. Agora a gente dá um salto no tempo, direto para 1992, um ano que mudou tudo e fez o circo pegar fogo. É que a Liga Galesa não nasceu só por amor ao esporte, foi meio na pressão. A FIFA bateu na porta e falou: Ué, país de Gales? Vocês têm seleção, mas não têm liga? Que história é essa? Para não correr o risco de perder a independência no futebol, a federação correu e, pronto, criou a liga. Com a liga criada, a federação mandou a ordem. Todo mundo que joga nas divisões amadoras da Inglaterra volta para casa. Só que 8 times bateram o pé e disseram não. Eles ficaram conhecidos como os 8 Irados. E dá para entender, né? Para eles, largar décadas de história para começar do zero numa liga nova era andar para trás. E a briga ficou feia. A federação não estava de brincadeira e cumpriu a ameaça. Imagina a cena. Os times foram praticamente expulsos, tendo que mandar seus jogos em casa, em cidades inglesas, longe da própria torcida. Uma crise de identidade total. Mas, no meio de toda essa confusão, os clubes que insistiram em ficar na Inglaterra mostraram com resultados por que tomaram essa decisão. E que resultados, hein? O Cardiff City fez algo simplesmente inacreditável. Em 1927, eles ganharam a FA Cup, a Copa mais antiga do mundo. Levaram o troféu para fora da Inglaterra, um feito que nenhum outro time não inglês, nem escocês, nem irlandês, nenhum, jamais conseguiu repetir. É histórico. E não parou por aí. O Cardiff também levou a Supercopa da Inglaterra naquele ano. E, bem mais recente, em 2013, foi a vez do Swansea City levantar a taça da Copa da Liga Inglesa. São títulos gigantes que, vamos ser sinceros, seriam impensáveis de se conquistar fora do sistema inglês.
E aí chegamos no Wrexham, que virou o queridinho do mundo, né? O time mais antigo de Gales foi comprado por astros de Hollywood, ganhou uma série de TV que explodiu e o sucesso veio em campo, com o time subindo de divisão sem parar. Isso só prova que o grande sonho deles é chegar na Premier League, um sonho que só existe porque eles estão na pirâmide inglesa. E com tudo isso, a gente chega nos dias de hoje, onde esse debate, essa estrutura única, continua mais viva do que nunca. Recentemente, para tentar unir esses dois mundos, surgiu uma ideia bem inovadora, o Project Cymru. A proposta era criar uma ponte, um jeito dos times galeses que jogam na Inglaterra poderem disputar uma vaga em competição europeia através de uma Copa Galesa. Seria o melhor dos dois mundos. E a grana envolvida não era pouca, não. A gente está falando de uma injeção de 3 milhões de libras por ano no futebol galês. Um dinheiro que é direto para a base, para os times menores, e ia mudar o patamar do esporte por lá. Só que a Federação Inglesa chegou e barrou tudo. A lógica deles foi bem direta. Olha, se eles escolheram jogar no nosso campeonato, então as regras são as mesmas para todo mundo. Sem jeitinho, sem atalho para a Europa, fim de papo. E aí fica a grande pergunta no ar. O que é melhor para o futebol galês como um todo? Ter seus maiores clubes brilhando nos palcos ingleses e mundiais, trazendo visibilidade e prestígio, ou trazê-los de volta para casa para finalmente construir uma Liga Nacional realmente forte? É uma sinuca de bico, sem resposta fácil. Bom, espero que essa análise tenha ajudado a esclarecer esse paradoxo fascinante do futebol. Se curtiu, já sabe, né? Deixa aquele like, se inscreve para não perder as próximas histórias. E quero saber a opinião de todo mundo nos comentários. O que deveria ser feito nessa situação? Deixa lá sua ideia. Valeu e até a próxima!